surpreendeu-me a burocracia, para ser honesto. E portanto eu acho que eu vinha com uma cultura de 30 anos do privado, onde os temas da contratação pública não eram o principal obstáculo, onde a agilidade era um ponto importante, onde o fazer acontecer, onde o orçamento existia. É verdade, também estava numa multinacional. E eu acho que aqui, e esse impacto, quando entrei e quando começo a perceber para fazer qualquer coisa, o tempo que demora, os processos internos. Ou seja, já pensou muitas vezes algo do género no privado, isto resolvia-se em semanas, aqui nem por isso? Já pensei algumas vezes, mas eu acho que essa reforma não é uma reforma só para fora, é uma reforma que nós temos que fazer por dentro, para dentro. Sim. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias de líderes que inspiram e que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Manuel Dias, diretor tecnológico da Administração Pública, o chamado CTO do Estado, como gostamos de dizer, e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Manuel, bom dia, é um gosto. Bom dia, o gosto é meu. Finalmente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Manuel, é um prazer recebê-lo. O convidado deste episódio está no centro de uma das transformações mais ambiciosas e também mais desafiantes do país. Manuel Dias passou mais de 2 décadas a trabalhar em tecnologia no setor privado, alcançando cargos de topo no gigante Microsoft, onde liderou a estratégia tecnológica da companhia e acompanhou de perto a forma como grandes organizações usam dados, cloud e inteligência artificial para tomar decisões e escalar operações. No final do ano passado decidiu trocar esse contexto rápido, competitivo, com recursos, por um dos ambientes mais exigentes para fazer acontecer, o Estado. Hoje, como diretor tecnológico da Administração Pública e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, tem uma missão clara e nada simples: transformar a forma como o Estado português funciona por dentro. Isso implica mexer em sistemas antigos, alinhar ministérios que historicamente funcionam em silos, criar uma arquitetura tecnológica comum, introduzir inteligência artificial nos serviços públicos e, talvez o mais difícil de tudo, mudar culturas e formas de trabalhar enraizadas há décadas. Pelo caminho, há perguntas inevitáveis. Até onde pode esta transformação ir? O Estado tem mesmo capacidade para a executar? O que muda para quem está dentro e para quem depende dos serviços públicos todos os dias? E há também decisões difíceis. Como se equilibra inovação e confiança, eficiência e emprego, autonomia tecnológica com dependência de grandes plataformas globais? É sobre liderança em contexto de complexidade, também sobre tecnologia com impacto real e sobre o futuro do próprio Estado que falamos neste episódio. Manuel, muito bem-vindo à cadeira do líder. Durante anos, acreditámos que maior era melhor. Mas nas cidades de hoje, maior significa mais complicado, mais stress, menos liberdade. O verdadeiro luxo agora é simplificar. E é exatamente isso que faz o Volvo EX30. Compacto por fora, inteligente por dentro. O tamanho certo para a cidade. Fácil de conduzir, de estacionar, de viver. Com autonomia para ir mais longe e uma experiência digital com Google integrado. Tão natural como usar o seu telemóvel. E depois há a condução. Ágil, rápida, surpreendentemente divertida. Porque um elétrico não tem de ser só eficiente. Pode e deve dar prazer. Volvo EX30. Simplificar é mais inteligente. Volvo Cars for Life. Deixou uma carreira na Microsoft para vir para o Estado. O que é que viu na causa pública que valia mais do que uma carreira de topo num gigante tecnológico? Eu diria que vi 2 coisas. Primeiro, a possibilidade e o acreditar que é possível mudar e, portanto, passar, eu não diria da teoria, porque eu trabalhei muito com grandes empresas, com startups, quando estava na Microsoft, mas a possibilidade de ver essa tecnologia aplicada
E o segundo fator, eu diria o mais importante, um sentido de missão, um sentido de poder contribuir para o país. Eu já tinha muito essa responsabilidade nos últimos anos na Microsoft e, portanto, de aplicar a estratégia tecnológica para o desenvolvimento do país, nos vários setores, público, privado, na academia, e, portanto, não foi assim uma transição tão grande nessa parte. Foi, ok, o que é que eu posso fazer pelo meu país, com o conhecimento, com a experiência que tenho, numa área muito tecnológica, no fundo já era CTO da Microsoft Portugal. E eu diria que foram esses os dois grandes fatores. Quem é o Manuel Dias antes dos cargos que foi ocupando ao longo da carreira? Onde é que no fundo estão as suas raízes, as suas origens? As minhas raízes estão no Alentejo. Eu nasci no Alentejo, nasci em Évora, vivi numa pequena aldeia até os meus 18 anos, no concelho do Alandroal, onde guardo grandes memórias, onde vou com alguma regularidade. E tive até os 18 anos sempre nesse contexto de província, portanto venho de baixo de uma família que não me faltou nada, mas não com muitas posses, e portanto construí toda a minha carreira. Quando vim para Lisboa, vim para o técnico aos 18 anos, não tinha nenhum familiar em Lisboa e portanto foi construído tudo cá. No terceiro ano do técnico eu comecei a trabalhar na EFASEC e comecei a dar aulas no técnico, foi logo ali no terceiro ano. Casei nessa altura, ao fim de 3 anos, o que não foi uma decisão fácil para os pais, tanto eu como a minha mulher vínhamos ambos do Alentejo e estávamos os dois a estar em Lisboa, e eu diria que essa parte foi marcante porque de muito cedo eu tive que assumir responsabilidades, e isso marcou, eu diria, a minha carreira, porque ao terceiro ano eu estava a trabalhar ao mesmo tempo que estava a estudar. Depois entrei numa empresa que era a EFASEC, uma grande empresa na altura em termos de desenvolvimento tecnológico, e portanto aí eu diria também que cresci bastante. Eu vim sempre com uma mente muito de fazer, menos teórica e muito de fazer. Muito ligada à execução. Muito ligada à execução. Tive 9 anos na EFASEC e foram tempos fabulosos de aprendizagem, com equipas espetaculares. Depois fiz uma transição e, portanto, eu estava no mundo de desenvolvimento de software, de sistemas de SCADA, e fiz uma transição para uma startup na altura que tinha cerca de 20 pessoas, que era a OutSystems. Portanto, eu digo para mim próprio que foi a empresa onde eu mais aprendi, foi a OutSystems, não foi a Microsoft, porque na verdade o ver durante 6 anos crescer uma startup de 20 para 200 para 500 pessoas e ter a possibilidade de participar nesse crescimento ao nível da gestão de produto, ao nível da estratégia, e sobretudo com uma grande equipa, começar logo no líder, no Paulo Rosado, mas toda aquela equipa rodeada, eu costumo dizer também que o sucesso já passou vem das pessoas com quem nos rodeamos. Sim. E portanto aí foi bastante interessante. Eu sempre fui, e quando passei para a Microsoft foi mais um desafio, eu diria que passei de uma parte de software para uma parte de desenvolvimento web e aplicacional, e depois a área toda de dados e inteligência artificial. E eu diria que os 15 anos que eu tive na Microsoft, onde experimentei várias funções, estes últimos 5 anos muito ligado ao setor público e à estratégia digital nacional, mas durante os primeiros 10 anos muito ligado à área de dados, à área de Big Data, portanto passei por todos os grandes chavões. Pessoalmente eu acho que sou uma pessoa muito curiosa, sou um doer, eu gosto efetivamente de ver as coisas acontecer, os olhos brilham quando as coisas acontecem. Eu sou um engenheiro típico, que eu gosto de fazer as coisas. Eu já no Alentejo aos meus 15 anos sempre fui um apaixonado por motas, pela mecânica, depois pela eletricidade, depois veio a informática, e portanto acho que nesse caminho ainda hoje essa experiência tecnológica, o gostar de fazer, eu acho que muitas das vezes o mandar, o liderar também passa por saber fazer, e essa experiência foi muito importante. E falaremos disso também mais adiante, sobre esse gosto por executar e executar com rapidez. Claramente. E ver as coisas acontecerem, como é que ele se plasma no fundo naquilo que é o Estado e uma empresa, entre aspas, à dimensão da administração pública como a que temos. Manel, em que momento é que descobre este gosto pela tecnologia? Falou-me de várias áreas de que gostava. A tecnologia surge quando? Surge ali aos meus 14, 15 anos. Recordo-me perfeitamente de estar numas férias de verão e ter uns primos que vão ao Alentejo, uns primos gêmeos, e levam um Spectrum, um computador Spectrum na altura. E eu era 14 anos e não estava no 9º ano, estava no 8º ano. E eu passei alguns dias a estudar o manual todo de instruções de programação em básico, e portanto a partir dali eu já tinha muito interesse por tecnologia, por eletricidade. Eu não sou o típico miúdo que lê romances, mas eu tinha toda a minha coleção de aprender eletrónica, aprender eletricidade, tinha todos aqueles livros, o porquê, eram livros na altura muito interessantes. E sempre tive essa particularidade de gostar muito de tudo o que fosse tecnologia, seja mais mecânica, eletricidade, mais tarde os computadores. Mas eu diria que aos 14 anos foi marcante, porque eu coloquei as mãos num computador, no 128K, comecei a programar
E desde então eu sempre gostei muito de matemática, era um apaixonado, ganhei as Olimpíadas da Matemática, ainda tinha no 12º, e portanto gostava muito de aliar a parte teórica, mas depois de ver a concretizar. E a informática aí, embora eu deva contar isto, eu sempre fui um apaixonado e continuo a ser por carros e motas e mecânica, e sempre pensei que ia entrar para a mecânica. Sim. E na altura a minha mãe dizia-me, sim, mete a mecânica em segundo lugar, mete informática, mete a eletrotecnia na altura e computadores. Isto há mais de 20 anos, em 92, e eu tinha notas para entrar, eu era um excelente aluno e portanto tinha notas para entrar na primeira opção, mas na altura o facto de ter mecânica em segundo lugar, eu pensava que ia para aquela parte mais, e acabei por entrar obviamente para eletrotecnia e computadores, e foi um curso ainda de 5 anos na altura, muito prático, muito exigente, mas o bichinho já vinha lá atrás, já vinha dos meus 14, 15 anos, onde eu comecei a tocar primeiro em mecânica, depois em eletricidade e depois os computadores. Em que momento, Manel, é que percebe que o engenheiro, o tal fazedor, já tinha dado lugar ao líder? Eu acho que eu diria que não foi a primeira vez que eu comecei a liderar equipas. Já liderava na EFASEC, liderava uma equipa de 9 pessoas, muito focada em desenvolvimento de software. Sim. Mas eu diria muito técnica. Depois, quando passei para a OutSystems, ao fim de poucos meses, a criação de uma equipa de uma área de negócio, depois a liderança de uma equipa de gestão de produto que foi criada, e eu digo que a OutSystems foi onde eu mais aprendi, porque na verdade foi a criação de várias coisas. A empresa estava a crescer, as pessoas que eu tinha ao lado eram simplesmente fabulosas e portanto os desafios eram gigantes, mas a equipa que estava ao lado ajudou-me a crescer, especialmente na parte da liderança, e portanto eu guardo grandes lemas que tenho comigo e que aprendi com o Paulo Rosado, que aprendi com a equipa da OutSystems e que hoje continuo a praticar. Talvez o mais interessante é rodear-me e captar pessoas mais inteligentes do que eu, porque o sucesso é da equipa, não é só do líder. E essa é uma cultura muito de startup. E essa é uma cultura de startup e que ficou, e que eu acho que hoje em dia, mais do que uma Microsoft, onde há uma cultura muito de performance e cada vez mais individualista e orientada aos resultados, e bem, a cultura de startup não é uma cultura mais de união, de colaboração, de colaboração, de um objetivo muito partilhado, embora numa multinacional obviamente haja objetivos partilhados, mas é diferente. E hoje eu trago essa experiência, eu diria essa experiência que começou na OutSystems para o setor público e para as funções que estou a desempenhar. Diria, Manel, que um líder molda-se mais num contexto de startup ou de uma grande organização? Eu acho que ambos são importantes. São diferentes. Eu acho que o âmbito de startup, eu diria que se calhar numa fase inicial é mais abrangente, no sentido em que eu tenho que trabalhar em várias perspectivas. Numa perspectiva técnica, numa perspectiva de pessoas, numa perspectiva comercial, numa perspectiva estratégica. A diferença que eu notei numa multinacional é que muitos destes processos e destas estratégias são impostas, estão definidas por um board internacional e, portanto, há pouca margem para... Há pouca margem. Eu diria que aí a aprendizagem está na execução, está na motivação das pessoas, está na garantir que estamos todos alinhados. São focos diferentes. É um foco diferente, mas ambos são importantes. Ambos são importantes e complementam-se. Como é que se vê enquanto líder, Manel? Eu costumo dizer que eu sou um team leader. Eu gosto de liderar equipas, sinto-me como um membro da equipa. Por proximidade. Gosto muito de aprender com a equipa, gosto muito de discutir com a equipa. Acho que uma das principais capacidades é saber ouvir e, portanto, antes de pensar que sei tudo, mais uma das coisas que eu trouxe da OutSystems, saber dizer não sei e, portanto, não assumir que sei tudo, porque é aí que eu dou a oportunidade às pessoas de crescerem, de explicarem, de darem a opinião delas. Eu acho que nesse sentido sou muito colaborativo. E depois sou, obviamente, muito focado nos resultados. Esse também é um ponto importante. Eu diria que essa é a costela da Microsoft, muito focado na performance, nos resultados, no outcome. E, portanto, passar muito à execução. Eu diria que são as duas coisas que, se calhar, mais me caracterizam. O que é que nunca abdicou ao longo da sua carreira, mesmo com uma pressão corporativa enorme em redor? Eu nunca abdiquei de aprender. É talvez das coisas que eu mais gosto, e o facto de eu ter em paralelo estar sempre ligado à universidade. E ainda hoje em dia, se eu passar uma semana sem aprender nada, sem conseguir estudar, sem ver a outra perspectiva, e confesso que o tempo nos últimos meses tem sido escasso. Mas talvez isso seja das coisas, eu costumo defender isso. Acho que qualquer líder hoje em dia tem que estar muito informado face ao nível de evolução, à rapidez de evolução, especialmente da tecnologia, mas não só, porque isto reflete-se em todo o mundo dos negócios, nas empresas, no Estado, e portanto
não é só aprender tecnologia, e portanto acho que esse ponto eu nunca abdiquei. Sempre tentei gerir essas duas coisas, gerir por um lado a parte mais profissional, mas a parte mais de aprendizagem, e eu diria que isso foi o sucesso destas 3 transições. Eu não tive muitas transições, mas mudei sempre eu na verdade tirei eletrotecnia, mas o meu primeiro emprego foi a programar microcontroladores e a programar software em tempo real e processadores de sinal, e depois passei para um desenvolvimento web. Tinha uma plataforma que hoje em dia é líder de mercado na OutSystems, e depois passo para uma área de dados que volta à minha preferência da matemática. E portanto dados, Big Data, depois veio o Machine Learning, veio a inteligência artificial, e agora a inteligência artificial generativa e os agentes, e eu sempre tive, eu diria, na crista da onda, a tentar aprender o que vem aí, e a preparar. E antecipar, sem dúvida. Antecipar é crítico nesta área tecnológica. Antecipar é crítico. Acho que o ter conhecimento não chega. É preciso criar e construir uma visão. E a visão constrói-se de muitas formas. Constrói-se falando com pessoas, constrói-se aprendendo, constrói-se partilhando, errando, mas tentando antever o que vem aí. Isso implica ouvir podcasts, ouvir grandes líderes mundiais. É raro a semana em que eu não vejo as grandes entrevistas dos grandes líderes tecnológicos e não só. As tendências políticas, a geopolítica, que é super relevante no contexto atual, que depois reflete também na hegemonia que nós vemos hoje em dia na parte tecnológica. Portanto, eu diria que construir a visão é muito relevante, e não é algo que eu construa de um dia para o outro. É um trabalho contínuo. De um percurso, de uma experiência. Nós somos o somatório de quem nos rodeamos e quem ouvimos, não é? E eu acho que esse ponto é muito importante. Eu tenho uma característica, se calhar muito, muito interessante. Eu gosto imenso de comunidades, e portanto quando eu digo team player, eu lembro-me de estar na Microsoft e criar uma comunidade de Power BI. Na altura éramos meia dúzia de analistas de dados, eu diria assim, e escalou até 5 mil pessoas, que reunia mensalmente, sem um NIF, não, quer dizer, não era uma associação, não era nada, mas era partilha pura de conhecimento, e aquilo criou uma rede enorme. E depois passou isso, criei uma associação, cofundei com o Fernando Matos, a Associação Portuguesa de Data Science, mais uma vez, a olhar para o que vinha aí. Sim. Eu lembro perfeitamente, estava num congresso da APDC, que vai ser amanhã, portanto é interessante, e eu lembro de estarmos a discutir, ok, aqui estamos a falar de telecomunicações, temos que passar para a parte de Data Science. Na altura ainda não falávamos de inteligência artificial, já lá vão 7 ou 8 anos, estava muito ali no início. Sim. E essa parte também foi muito importante para reforçar ligações aos diversos setores. Hoje em dia eu adoro estar com geração mais nova. Eu tenho um filho de 21 anos e acho que se aprende muito com esta geração mais nova. E o facto de estar na faculdade, embora com muito pouca disponibilidade nesta altura, e nestas comunidades, permitiu-me muito conhecer estes ecossistemas que são diferentes e trazer essas diferentes perspectivas quando estamos a liderar. E não ter apenas uma perspectiva. E esse também é um ponto importante. Falava há bocadinho do erro, da disponibilidade e da margem para errar, que é importante no percurso de qualquer profissional. Lembra-se do primeiro grande erro profissional que cometeu? Lembro-me, há um erro para mim, quer dizer, é um erro, para mim acho que é normal errar. Sim. Acho que, como disse, um dos lemas que eu tenho é quando eu não sei, eu digo não sei, e acho que esse ponto é muito importante. Acho que devia haver muito mais espaço nas empresas para o erro. E isso tem muito a ver com a inovação, com a experimentação, mas é mesmo um erro, erramos, fizemos mal. Os meus primeiros 2 ou 3 anos que eu tive a desenvolver software, nós passámos 3 anos a desenvolver software e sempre a tentar melhorar. E aqui o erro toda a gente diz isso, mas na verdade eu senti isso na pele, o ser perfeccionista e estarmos a tentar durante 3 ou 4 anos. Não estava o suficiente e depois passou o tempo. E não tínhamos qualquer noção do que era o mercado, do que era colocar um produto no mercado, e portanto aquilo era uma framework espetacular, que evoluía todos os dias, com uma equipa muito boa, mas na verdade depois o impacto que aquilo tinha, não é? E portanto isso foi talvez uma aprendizagem enorme. Quando eu passei para OutSystems, eu comecei como gestor de produto e recordo-me perfeitamente a diferença de mindset, o ter que justificar, o pensar sempre em escala. Uma das coisas que aprendi bastante, que é um espírito de startup, é como é que eu escalo, como é que eu aprendo a fazer coisas em escala. Não é só para Portugal, como é que eu olho lá para fora, como é que eu consigo. Eu lembro-me só trocávamos mails em inglês dentro da OutSystems, sempre a pensar, e é um simples exemplo. E eu diria que essa primeira parte da carreira foi uma carreira de aprendizagem na EFASEC, onde sim, tínhamos os conceitos técnicos, mas faltava muito ali. E aí isso leva-me a outro ponto, que é: nós precisamos ter líderes juntos de nós. Nós só somos bons líderes se tivermos influências e aprendermos com outros líderes. Hoje em dia, para mim, isso é fundamental. Uma das coisas que anunciámos isso na semana passada, nem foi publicamente, mas posso partilhar dentro da arte.
um programa de mentoria, um programa em que nós conseguimos trazer mentores muito experientes e ligar às pessoas que estão em início de carreira, porque eu acho que esse é o ponto fundamental. A meio da carreira faz sentido, mas no início de carreira é muito mais importante. E acho que nós devíamos ter mais esse... E são programas muitas das vezes informais, não têm que ser dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. E muitos de nós reconhecemos os nossos mentores ao longo da vida, pessoas que nos influenciaram. E eu acho que isso também é muito, muito relevante. E é importante também para as lideranças, Manel, arriscaria dizer, porque os líderes têm muitas vezes uma função de grande solidão, não é? Completamente. Portanto, essa mentoria entre líderes, ser inspirado e partilhar por outras lideranças. Partilhávamos em off e acho que é relevante dizê-lo. Para mim, ouvir o podcast, este podcast é muito relevante, porque são experiências muito relevantes de diferentes perspectivas, de diferentes áreas. Eu acho que, como digo, só o ouvir aprendemos muito com o que os outros fazem. Era um bocadinho esse o propósito. Não, e cumpre perfeitamente o propósito. Obrigada. Cumpre perfeitamente o propósito. Manel, diga-me, em equipas tecnológicas não há profissionais resistentes à mudança ou isso é um mito? Isso é um mito. Eu acho que todos nós temos alguma resistência e portanto há uns que têm, eu diria que há alguns de nós têm muito mais aquela mente aberta para explorar do que outros. Eu acho que estamos claramente num período engraçado. Eu quando era mais miúdo era muito curioso, gostava de fazer as engenhocas de mecânica, de eletricidade, depois os computadores, e na altura os curiosos eram vistos assim um bocadinho ao lado, não é? Hoje em dia esta época é a época dos curiosos, porque o que é possível fazer com a inteligência artificial, o passar de uma ideia à execução e criar um pequeno protótipo. E não é só criar, perceber como é que o pode fazer é realmente impressionante. E por isso as pessoas curiosas que gostam de aprender, que às vezes estão a olhar para domínios que são diferentes da sua zona de especialização, tem agora assim um palco... Tem um palco enorme agora. E portanto, isto, aliás, o Fórum Económico Mundial definia uma das primeiras competências mais relevantes no futuro é precisamente a curiosidade. O espírito crítico e a curiosidade. E a tecnologia veio potenciar isso, veio trazer muitas outras coisas, mas essa é claramente uma delas. Aquelas pessoas que querem ir um pouco mais além, que têm curiosidade, hoje em dia têm o conhecimento a um clique de distância. E isso é muito, muito relevante. Como é que se constrói confiança, Manel, numa equipa altamente técnica? É determinante que o líder seja o melhor técnico de todos ou nem por isso? Basta delegar em quem sabe? Não, o líder não tem que ser o melhor técnico de todos, mas eu acho que o ter excelentes técnicos à volta é super, super relevante. E eu acho que, mais do que isso, não tem que estar todos no mesmo nível de maturidade. Acho que há experiências... Tem que ter diversidade, não é? Quanto mais diversidade eu tiver na equipa, melhor. E depois acho que o que o líder tem que saber é saber dirigir, é saber orientar, é saber motivar, saber focar. Acho que o tema do foco também é muito importante quando estamos a falar de execução. Acho que a liderança, por exemplo, é muito importante, e eu defendo que os líderes hoje em dia devem ter uma componente tecnológica forte. Não é saber o bit e o byte, mas é saber o potencial da tecnologia, os riscos da tecnologia, o que é possível fazer. E o que eu sinto ainda em alguns casos é que falta um bocadinho essa cultura tecnológica. E não é porque seja mais importante que uma cultura de economia ou Estamos a falar de líderes transversalmente. Transversalmente, exatamente. E, portanto, eu acho que nesses líderes transversais, o ter cada vez mais esse conhecimento, e hoje nota-se muito isso no privado, eu já notava muito isso há alguns anos atrás, no setor público também, em muitas organizações, mas há muitas que não têm a componente, a arte tem uma grande componente tecnológica e, portanto, as pessoas estão lá, vivem, respiram tecnologia, não é? Há outras que nem tanto, e é preciso fazer um bocadinho esse upskilling. Eu diria mais do que isso, mais essa sensibilização desses líderes. Eu dou um exemplo que é muito interessante e que eu ajudei a construir quando estava na Microsoft, com o Instituto Nacional de Administração, com o INA, criar uma AI Business School, depois com várias faculdades, e no fundo tentar... e é engraçado que eu nunca planeei vir para a arte e encontrar esse programa, e agora estou a gerir a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, e portanto nada mais do que ver o sucesso do programa agora do lado de cá, e vai na 8ª ou 9ª edição, já não sei, e a ideia era muito trazer conceitos de estratégia, conceitos de cultura, conceitos de organização, conceitos de ética e depois a tecnologia. E para líderes, e portanto não é o bit e o byte. Eu acho que isso é muito importante transversalmente na sociedade hoje em dia, ter essas competências também, a somar a muitas outras, porque essas não são de longe as mais importantes, mas são relevantes. Manel, deixe-me ir a sua decisão de sair da Microsoft e aceitar este desafio.
no Estado. Houve dúvida ou foi uma decisão imediata quando recebeu o convite do Governo? Eu diria que foi um processo de 2-3 meses que eu trabalhava muito nos últimos 6 anos da Microsoft como National Technology Officer, que era um CTO nacional, e com muita gente do setor público, e criei muitas ligações e projetos inovadores na altura que, mais uma vez, eu fiz um primeiro projeto de inteligência artificial generativa feito em Portugal, foi feito com o Instituto de Registro e Notariados. O segundo projeto foi feito com a AMA na altura. Sim. E portanto eu conheci os vários presidentes nos últimos 3-4 anos e fizemos projetos na arte. E portanto não foi muito difícil. Eu acho que há 2 momentos importantes nesta decisão. Eu já estava há 15 anos na Microsoft, a Microsoft estava no meio de uma reestruturação. Aliás, as multinacionais estão constantemente em reestruturações. E eu tinha a possibilidade de ir fazer algo lá fora, numa área que eu gostava, na área de medical research e na parte académica, tinha essa possibilidade, e ali surge a ideia do CTO, e eu confesso, a primeira vez que vi, nem sequer pensei naquilo. E depois eu diria que o momento já foi quando falei com o Sr. Ministro da Reforma do Estado, com o Gonçalo Matias, e eu lembro perfeitamente da frase dele dizer-me, e acho que foi isso que me motivou quando eu reflito sobre isso, que é: nós temos um momento único de transformar o Estado, de ser agora a fazer a reforma. Nós estamos com várias coisas a nível político que eu não vou comentar em Portugal e na Europa. Temos aqui uma oportunidade de efetivamente fazer isto. Já temos uma equipa, na altura já estava o Bernardo Correia, que eu conhecia, mas não conhecia muito bem, até porque na altura estava na concorrência. E eu diria que eles os dois, o Sr. Ministro e o Secretário de Estado, foram peças fundamentais para a decisão. E ver o ímpeto reformista, não é? Ver o ímpeto de execução, de causar impacto. E portanto houve ali um sentido de missão depois de 15 anos. Nunca foi do meu lado algo planeado. Aliás, eu na minha carreira eu tentei sempre fazer o melhor naquela função, e as oportunidades apareceram. Portanto, eu, quando saltei para a OutSystems, não foi uma coisa que procurasse, foi algo que veio ter comigo, e a Microsoft foi exatamente igual. E portanto aqui eu senti que havia ali uma coisa diferente que eu podia fazer. Já tinha 51 anos, e acho que poderia mesmo causar esse impacto. E no fundo, as poucas pessoas com quem falei, não falei com muita gente, aconselharam-me também isso. E portanto eu ouvi, mais uma vez aí ouvi obviamente alguns mentores que eu tenho, e que me ajudaram e que me explicaram, porque eu conhecia a máquina do Estado por fora, mas não por dentro, e confesso que é diferente. Já vamos falar por dentro. Mas eu diria que houve essa conversa que foi muito importante com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado. Aliás, para mim foi com o Sr. Secretário de Estado, e portanto acho que continuo a acreditar muito nisso. Continuo a acreditar que efetivamente temos aqui uma oportunidade. É difícil, é um desafio difícil. Eu tinha essa noção quando aceitei, e a dizer, nunca foi um tema de planeamento ou de carreira, ou pelo poder, ou ser a sigla do CTO. Não, eu acho que hoje em dia tenho muito mais noção da responsabilidade do que é ser o CTO do Estado do que tinha na altura. Porque há uma parte importante legislativa, jurídica, que eu não tinha, e portanto, e que aprofundei nestes últimos meses. Mas não estou nada arrependido, pelo contrário, acho que é um desafio, não é um desafio para meses, é um desafio para anos, para conseguir fazer esta reforma tecnológica. O que é que o setor público lhe oferece que o privado não oferecia? Oferece-me 2 ou 3 coisas importantes. Uma das coisas que mais me motiva no setor público é o sentido de missão que eu vejo nas pessoas, o propósito. Não é um propósito comercial, digamos assim. É efetivamente o propósito que as pessoas têm. E o sentido de missão. E quando se apresenta um projeto, a primeira pergunta não é qual é o retorno desse projeto, qual é o ROI. Também é importante, e é importante trazer isso também para cima da mesa, para a decisão. Mas muitas das vezes a pergunta é em que é que isto vai ter impacto. É nos cidadãos, é nas empresas, é na administração pública. Esse é o primeiro fator que eu vejo diferente. O segundo é claramente, e foi o que me motivou, é o potencial de transformação. Quando nós olhamos para a educação, quando olhamos para a saúde, quando olhamos para a justiça, quer dizer, as áreas onde nós podemos efetivamente transformar com impacto para o cidadão, e eu desde que estou na arte, eu já vinha muito com essa cultura, uma cultura orientada aos resultados e aos dados, não é? Uma das coisas que fizemos desde então, e talvez o que teve mais em minha mão, foi conseguir mapear os resultados, ter os números efetivamente de impacto. Nós fazemos coisas muito boas,
mas muitas das vezes não as divulgamos. Não as quantificamos. Ou mesmo quando as quantificamos, ainda é um problema adicional, não as divulgamos. E às vezes são preciso ir a outro país. Nós temos o exemplo da carteira digital da empresa, que lançámos em janeiro, e que tem mais nesta altura 10 mil empresas, e quando apresentámos aquilo na Alemanha, fomos os primeiros da Europa. E foi preciso a Alemanha dizer-nos que fomos o primeiro. Não, nós fazemos efetivamente coisas muito boas. Portanto, eu diria, o potencial de transformação, o sentido de missão e o impacto são talvez das coisas que eu acho mais relevantes. Obviamente no setor privado eu também posso ter impacto e também posso transformar. Sim. Mas eu diria não numa a escala forma, é diferente. A escala é muito diferente. Muito diferente. O que é que mais o surpreendeu nos primeiros meses de funções no Estado? Surpreendeu-me a burocracia, a ser honesto. E portanto eu acho que eu vinha com uma cultura de 30 anos do privado, onde os temas da contratação pública não eram o principal obstáculo, onde a agilidade era um ponto importante, onde o fazer acontecer, onde o orçamento existia. É verdade, também estava numa multinacional. E eu acho que aqui, e esse impacto, quando entrei e quando começo a perceber para fazer qualquer coisa, o tempo que demora, os processos internos. Ou seja, já pensou muitas vezes algo do género no privado, isto resolvia-se em semanas, aqui nem por isso? Já pensei algumas vezes, mas eu acho que essa reforma não é uma reforma só para fora, é uma reforma que nós temos que fazer por dentro, para dentro. Sim. E portanto, e senti isso, e ainda bem que o senti, porque permite-me ter e o que eu penso normalmente é, ok, se na arte eu ainda tenho este e aquele desafio, e muitas outras entidades com menos cultura ou recursos tecnológicos, mais difícil será. E portanto ter noção dos problemas é muito importante. Eu gosto de diagnósticos, costumo dizer isso. Não gosto muito de diagnósticos. Eu vejo, se calhar estar no privado, vi muitos estudos serem feitos, muitos grupos de trabalho serem feitos. Acho que é tempo de passar à execução, de passar à ação. É importante ter o diagnóstico, é importante senti-lo no terreno, e essa é uma parte muito importante, não estar no gabinete e senti-lo no terreno. E eu, como gosto muito de fazer as coisas e de pôr as mãos na massa, entre aspas, sinto essa dificuldade, o que gera alguma frustração às vezes, mas que também acentua o ímpeto reformista, o ímpeto de realmente transformar, o ímpeto de chegar às pessoas e genuinamente dizer: nós temos que mudar isto. Isto não pode ser feito assim, nós não vamos conseguir chegar onde queremos desta forma. E portanto, esses primeiros meses houve algumas coisas que nós melhorámos, obviamente, mas há algumas coisas para mudar. E o tema da burocracia, não só dentro da arte, mas dou exemplos, nós temos que assinar cada vez. O tema da interoperabilidade é talvez dos temas mais relevantes que nós temos. E é fácil de explicar. Se eu vou a uma repartição de finanças ou a uma loja de cidadão e eu tenho que entregar um documento que o Estado já tem, que poderia buscar, esse documento não faz sentido nenhum eu perder mais 2 dias, gerar mais trabalho, ter mais pessoas envolvidas no processo e, portanto, mas cada vez que é preciso executar um processo de interoperabilidade, há que assinar um protocolo entre 2 ou 3 entidades. E esse tipo de coisas é aquilo que nós temos que remover do sistema, é aquilo que nós temos que otimizar do sistema, que não cria valor. É verdade que há um tema de confiança e muitas das vezes existem aqui mecanismos de controle para reforçar essa confiança. Estamos a falar entre entidades do Estado, não estamos a falar sequer entre público e privado. Entre público e privado. E portanto há aqui coisas que não são só tecnologia e na verdade o seu ministro está a endereçá-las, o Código da Contratação Pública, o regime de interoperabilidade. Há aqui várias coisas muito importantes que é preciso mudar e que algumas delas vêm antes da tecnologia. Quais são as maiores diferenças, Manuel, na tomada de decisão entre empresas privadas e o Estado? No Estado decide-se de facto mais devagar ou decide-se só de forma diferente? Eu não diria mais devagar. Eu acho que há decisões importantes que se calhar levam mais tempo, implicam uma maior consensualização. Tem mais impacto também. Tem maior impacto e, portanto, tem mais pessoas envolvidas nessa decisão. Eu não noto muita diferença. Eu diria que a grande diferença está efetivamente no KPI final. No Estado eu preocupo-me muito com o impacto, preocupo-me muito com quem é que eu não vou deixar para trás, como é que eu vou efetivamente conseguir fazer isto. Se calhar no privado eu estou muito mais focado em impacto no negócio. E bem, não é? E portanto essas duas diferenças, mas não são muito grandes. Ao nível do processo de decisão, claro que se eu tiver 3 entidades para decidir um tema é mais complicado. O tema do privado é que muitas das vezes aquilo decide-se naquele conselho de administração daquela empresa, quando muito vai ao grupo. É? Okay? E ali não. Aqui não, aqui há muitas decisões que impactam muitas entidades. Sim. Há uma parte legislativa muito importante que é preciso validar e depois há uma parte que é o impacto ou a participação de várias entidades. Eu diria que isso às vezes pode tornar
parecer que o processo é mais lento, mas na verdade não é. Há aqui várias entidades e eu noto essa diferença. O risco é tratado de forma mais conservadora no Estado ou nem por isso? Eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que mudar. E o Sr. Ministro fala muito no tema da confiança, não é? Eu acho que nós temos... está relacionado com o tema da regulação. Acho que muitas das vezes nós não confiamos, por um lado, dentro do Estado e, portanto, não temos mecanismos de controle entre as várias entidades. O exemplo da interoperabilidade eu não diria que é falta de confiança, mas são diversos mecanismos de controle. Mas depois do Estado no cidadão. E eu acho que esse tema tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Nós temos que confiar muito mais, temos que ser muito mais transparentes na forma como partilhamos a nossa informação e que o Estado já tem e com o cidadão, porque é isso que traz a confiança no cidadão. E, portanto, eu diria que aí sim, há uma grande preocupação com o risco, com a fraude, e bem, mas isso não pode minimizar a confiança. E, portanto, quando nós entramos num nível de regulação em que eu já estou, em que eu tenho que ter um papel impresso, porque eu confio mais num papel impresso do que ir uma aplicação, isso não faz sentido nos dias de hoje. Daquilo que já vai conhecendo, a execução do Estado falha mais por falta de meios ou por falta de liderança? É difícil dizer isso em 6 meses, especialmente quando nós estamos a executar o PRR. Quando destes últimos 4 anos houve aqui investimento para fazer muitas transformações e muitas delas estão a ocorrer, sem dúvida alguma. Eu acho que às vezes falta uma estratégia bem definida, duradoura no tempo, estável e que vá a todos os temas. Não é só um tema de reforma tecnológica, há muita coisa para reformar no Estado além da tecnologia. O que, por exemplo? A parte legislativa, a parte laboral. Eu tenho hoje lojas de cidadão onde a carreira de alguém que está na loja de cidadão tem que ser revista. É um serviço essencial para o cidadão. Modelos de sustentabilidade económica de serviços. Há mais coisas para fazer além da tecnologia. A tecnologia pode ser um enorme enabler e hoje temos a inteligência artificial que pode efetivamente ajudar em muitas dessas coisas, mas eu acho que uma das coisas que eu vejo neste governo, e eu estou como independente e nunca estive ligado à política, é bom dizer isso, muito mais à tecnologia. Há 2 ou 3 estratégias até 2030, a Estratégia Digital Nacional, que tem ali um conjunto de pilares e de ações que são ações de longo prazo. Quando nós falamos de competências digitais, nós queremos até 2030 ter 80% da população com competências digitais. São 3 milhões de pessoas. Isto não se faz em 6 meses. Quem pensa que vai fazer um curso no YouTube ou no Coursera, não é assim. Nós precisamos efetivamente olhar para a população, 80%, e estamos a falar entre os 15 e os 84 anos, e há muitas diferenças aqui. E, portanto, acho que ter essa visão de longo prazo, e eu revejo-me em muitas dessas coisas. Foi lançada a Estratégia Digital Nacional e a seguir 2 coisas muito importantes. O Pacto das Competências Digitais, que olha para as competências digitais da população, competências básicas, intermédias, PMEs, administração pública, e depois uma agenda de inteligência artificial. Não faz sentido nos dias de hoje não ter uma estratégia de inteligência artificial que olhe para tudo, que olhe desde ter um LLM português, olhe a capacitação das empresas, das PMEs, a adoção, e portanto acho que o ter essa estratégia e às vezes não inventar muito mais, focarmos muito na execução, porque é muito fácil todos, num setor público muito transversal, todos termos ideias do que é possível fazer. É possível fazer muitas coisas, mas acho que ter uma estratégia bem delineada e focarmos na execução, acho que é fundamental para o sucesso. Qual é, na sua perspectiva, o maior bloqueio estrutural à transformação tecnológica do Estado? O maior bloqueio, eu acho que não sei se é o maior bloqueio, mas eu diria que há 2 coisas importantes. O primeiro tem a ver com contratação pública, e especialmente tecnologia. Isso está a ser alterado, e bem, e acho que todos vão beneficiar dessa alteração legislativa. E depois eu acho que é um tema de competências. E de competências não é que as pessoas tenham menos competências, é que a tecnologia está a evoluir a um ritmo tão elevado que não está a acompanhar, portanto, a qualificação das pessoas. Há uma famosa lei que diz que as organizações evoluem a um ritmo logarítmico e a tecnologia é um ritmo exponencial, e portanto o gap é cada vez mais. Lá estou a recorrer à matemática para os nossos ouvintes, mas na verdade esse gap está a aumentar, e portanto tem que haver um foco enorme
em capacitar não só os líderes, mas as pessoas, os colaboradores, as equipas dentro das organizações. Hoje é possível fazer coisas com inteligência artificial que se calhar há 5 anos demorariam um mês e eu hoje faço num dia. E, portanto, mas eu tenho que ter essas ferramentas e as competências para usar isso. E, portanto, eu acho que esta dívida tecnológica é muito importante. Não é só no setor público, no setor privado também, em especial nas PMEs, mas eu digo que no setor público, porque também é uma parte muito importante. Isto não é culpa do setor público. Há um legacy enorme de aplicações que têm 20, 30 anos, aplicações críticas, e portanto não é chegar... Se não tiver as pessoas, se não tiver o investimento, isto vem muito antes do PRR. O PRR está nos últimos 4 anos. Eu espero que o PTRR vá ajudar em muitas destas transformações. E estão lá muitas iniciativas de transformação, porque não se faz num ou 2 anos. Não é apenas um programa de investimentos que vamos conseguir fazer isso. Onde é que está o maior desperdício hoje, o maior desperdício tecnológico na administração pública? Não tenho esses dados para dizer onde é que está. Eu diria que se calhar nós vamos arrancar com uma iniciativa na próxima semana, que já foi divulgada, que é a Rede de Simplificação e Tecnologias do Estado. E essa rede, eu diria, tem os grandes CTOs setoriais, os grandes presidentes de vários institutos públicos. E é um objetivo enorme desta rede de partilha, de colaboração, mas com uma capacidade executiva de podermos otimizar os recursos tecnológicos da administração pública. Isso passa desde os contratos, passa desde as várias stacks tecnológicas. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio e onde podemos também ter muito impacto. Ter uma arquitetura tecnológica do Estado que uniformize, que otimize, porque aquilo que eu vejo hoje em dia, nestes 6 meses... E eu estava tipicamente nos projetos de mais inovação, agora olho para o resto. E olhar para o resto é a quantidade e a diversidade de tecnologias, de competências que é necessário para manter aquelas tecnologias, do legacy, aplicações com 20, 30 anos, que hoje em dia estão obsoletas, mas que têm uma responsabilidade enorme. E, portanto, o dinheiro para manter, para evoluir essas aplicações é preciso muito investimento para isso. Eu diria que isso é um ponto que nós temos que tocar. Temos que ter uma arquitetura tecnológica do Estado, consensualizada entre estas várias entidades, e acho que essa é uma das funções também do CTO, é ter essa posição de chamar todos à mesa e perceber onde é que estão os grandes desafios, o que é que nós podemos uniformizar, o que é que podemos centralizar, o que é que podemos mudar, e o que é que temos mesmo que mudar, e quantificar isso. Acho que ter essa arquitetura, mas quantificada, portanto, sem isso nós não vamos conseguir resolver. Quantos anos estamos atrasados face aos países mais avançados na digitalização do Estado? Não sei se estamos atrasados, deixa-me dizer aqui. Eu ao longo dos anos, uma das coisas que eu fazia, e algumas publicadas no Expresso, eram artigos de dados. Eu costumo dizer que sou quase um ativista de dados, gosto de tomar decisões com base em dados, e sempre que saio os benchmarks internacionais, publicava, e costumo fazer isso, a comparação de Portugal com os outros países. E na verdade muitos desses relatórios eram publicados no portal de dados abertos da AMA há 2 ou 3 anos, o que não deixa de ser curioso quando nós passamos por isto. Mas o que nos dizem esses relatórios, nós ainda há uns meses atrás saiu o benchmark do governo digital, e nós ficámos em 3º lugar. E quando nós olhamos para isso, em 3º lugar, e em muitas das classificações intermédias ficámos em 1º ou em 2º, não é? E nós olhamos para casos como a Estónia, olhamos para casos como Singapura, Canadá, que são excelentes exemplos, mas nós temos excelentes exemplos nessa parte. Eu acho que o tema é um tema de escala, é um tema de conseguir colocar isso em todo o lado, em todos os organismos. Não nos falta talento, temos talento muito bom, estamos muito bem classificados em muitas dessas coisas. Às vezes precisamos de dizer e de divulgar mais isso, há caminho a fazer, mas eu não acho que estejamos assim tão atrasados quanto aos outros. Claro que se compararmos com os Estados Unidos, com países que tecnologicamente detêm inclusive a tecnologia, não quer dizer que em muitos pontos sejam melhor do que nós, mas aí há caminho a fazer. Como é que se mede o sucesso da transformação digital numa administração pública? Mede-se de várias formas. Mede-se com métricas muito quantificáveis. E isso é talvez um dos programas, aliás, é um dos programas que está no programa do Governo, a plataforma de apoio à gestão do Estado. Nós na Arte estamos a fazer uma coisa muito importante, que é criar as métricas de impacto. Eu não estou a falar do número de transações que passam numa plataforma de interoperabilidade. Eu estou a falar do tempo que eu poupei a um cidadão, do custo que eu poupei ao Estado por fazer aquilo. E nós, aí, aliás, nesse índice de governo digital,
Uma das áreas onde estamos mais mal classificados é precisamente nos dados. Que é a área que está mais próxima do meu coração e da inteligência artificial. E, portanto, acho que aí nós estamos a progredir e precisamos mesmo de ter métricas de impacto do cidadão nas empresas. No final do dia, o que nós queremos é uma sociedade muito mais competitiva, muito mais inclusiva, com justiça e muito mais preparada para o futuro. Porque a evolução que nós estamos a assistir é difícil fazer previsões, não é? Especialmente previsões de longo prazo. Mas se nós não conseguirmos medir onde estamos e o impacto que estamos, é muito difícil ter uma política para daqui a 5 ou 10 anos sem percebermos isso. E, portanto, eu diria que mais do que decisões orientadas aos dados, e é importante, são decisões orientadas ao impacto e ter métricas de impacto. E na arte nós estamos a construir isso e devemos divulgar isso nas várias áreas, desde o atendimento à interoperabilidade, à identidade digital, às carteiras digitais. Quer dizer, há N áreas que nós precisamos de medir, não só para divulgar, mas para melhorar. E eu acho que esse é o ponto-chave. Qual foi a decisão, Manuel, mais difícil que teve de tomar desde que está em funções? Não tive de tomar decisões muito difíceis até agora, para ser honesto. Vem para a frente. Não, eu acho que o desafio do dia-a-dia é a priorização. A equipa, eu tenho, conto com uma equipa fabulosa, tenho imensa sorte na equipa que tenho e que está comigo no Conselho Diretivo e que, na verdade, vinha do anterior Conselho Diretivo e, portanto... Quase não mexeu. Não mexi nessa parte, mexi em outras coisas. Eu acho que o tema dos resultados ao impacto, o tema da priorização, cria uma solução chamada CTO Office, onde tem precisamente o portfólio de serviços, trazer um bocadinho esta visão do privado, o que é o portfólio de serviços, qual é o valor versus o custo de cada serviço para o cidadão, para as empresas. Como é que nós medimos impacto? Como é que nós preparamos uma organização pública para entregar software, para entregar serviços? Como é que nós articulamos isso com as outras entidades? E, portanto, eu diria que o meu grande desafio no dia-a-dia é conseguir priorizar e focar nos temas mais importantes, porque a diversidade de temas é enorme. É enorme. E, portanto, e aí conto com a ajuda de uma equipa que eu acho que é muito, muito boa. Isto só se faz em equipa, na verdade. Manel, já falámos aqui de algumas das metas que tem em mãos. O que é que admite que possa demorar mais tempo do que o Governo gostaria que tomasse neste plano que tem para a transformação do Estado? Eu admito que possa demorar mais tempo. Nós, daquilo que está no programa do Governo, há 3 grandes estratégias. Há uma estratégia digital nacional a 2 anos, a 26 e a 27, e depois há 2 áreas muito relevantes, as competências digitais que vão até 2030 e a Agenda Nacional de Inteligência Artificial que vai até 2030. Estamos a falar de dezenas de iniciativas e, portanto, eu diria que algumas delas estão muito relacionadas e até estão no âmbito da arte, mas muitas dessas iniciativas estão no âmbito de outros institutos, de outras entidades, muitas delas até no privado, e, portanto, eu diria que é uma execução muito difícil, porque são muitas coisas em paralelo e, eventualmente, algumas delas... Eu diria que o grande desafio é cultura, não é tecnologia hoje em dia. O grande desafio é cultura. E nós olhamos para a média de idades que temos em muitas entidades, incluindo a arte. Nós precisamos, por um lado, de atrair talento e estas novas competências. Precisamos de fazer upskilling do que já temos para estas novas tecnologias. Mas eu diria que esse é o grande desafio, não é a tecnologia em si. O desafio da tecnologia é manter-nos a par. E, portanto, eu diria que o que pode demorar mais é este desafio cultural. É este ímpeto reformista. Por isso é que eu acho que não é preciso teorizar muito sobre o que é a reforma do Estado. E, aliás, o Ministro refere muito isso e eu estou totalmente alinhado. É preciso muito agora executar. E executar implica este mindset de execução. De não estarmos continuamente a definir planos e estratégias e focarmos. E há algumas ações que são importantes, tudo o que sejam ações que têm a ver com múltiplas entidades, que é preciso coordenar múltiplas entidades, tudo o que tem a ver com ações que implica migrar grandes sistemas de legacy, grandes sistemas de legados e com uma enorme responsabilidade, não se faz num mês ou 2, apesar da tecnologia hoje nos permitir isso. E, portanto, é difícil dizer, e mesmo a cultura, obviamente, se calhar não é muito difícil pegar numa equipa e fazer upskilling dessa equipa, mas quando falamos de escala, o tema é sempre a escala quando olhamos para o setor público. Falar da questão das pessoas no Estado, porque é um tema que de facto tem preocupado muita gente.
E eu se calhar perguntava-lhe isso, Manel. A IA vai de facto substituir funções no Estado, muitas funções no Estado. Em que escala vai substituir? Bom, acho que não é só no Estado, mesmo no privado. Eu acho que vai substituir. Sim, o desafio é similar. Vai substituir muitos processos. Okay. Acho que vai substituir muitos processos de negócio. Eu não diria pessoas, okay, mas há muitos processos que podem ser agilizados, automatizados, colocados com inteligência. O que eu acho é que hoje em dia nós podemos libertar essas pessoas, e sempre defendi isso e continuo a defender. Para outras funções. Para outras funções. Nós podemos ter um atendimento muito melhor para as pessoas que não sabem, não têm literacia digital e que vão ter e que não têm que estar 2 horas à espera numa fila. Nós podemos melhorar muito a forma como lidamos com esses processos. E mesmo no back-office, em muitas destas entidades, do que é feito, existem hoje em dia falta de recursos. Isso é uma das coisas que nós vimos. Eu vejo isso, por exemplo, nas lojas de cidadão, das várias entidades, nem sequer é da arte. Sim. E, portanto, a dificuldade de trazer recursos, porque há pessoas que estão focadas no front-end com os cidadãos, há outras que estão no back-end, e, portanto, eu acho que aí pode haver uma grande vantagem em aplicar a tecnologia, utilizar agentes, utilizar a inteligência artificial para automatizar muitos desses processos e redirecionar as pessoas que temos para tarefas mais complexas. A questão de fundo, Manel, é: o Estado está preparado para conseguir fazer essa requalificação em escala? Eu acho que o Estado está a fazer essa transformação. Quando eu dei aquele exemplo da AI Business School, uma das ações que nós estamos a fazer agora na arte e que faz parte da Agenda Nacional de Inteligência Artificial, tem estes 3 fatores: a capacitação de líderes na administração pública, a capacitação de todos os colaboradores e, portanto, a capacidade de ter as competências muito mais enquanto utilizador da tecnologia, e, obviamente, depois a capacitação de competências mais avançadas de tecnologias emergentes. Esse trabalho está a ser feito. A iniciativa da AI Business School do INE é uma delas, a iniciativa dos mestres de digital é outra delas. Hoje em dia nós temos dentro da plataforma Now da FCT mais de 80 cursos online em português, nas mais diversas tecnologias. Estamos a criar percursos personalizados dentro do Pacto das Competências Digitais. Cá está, para chegarmos aos 3 milhões de pessoas com competências digitais. E, portanto, acho que esse trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho, não é só da arte, não é um trabalho do CTO, eu diria que é um trabalho da sociedade em geral, mas da administração pública. Essa sensibilização existe, isso é uma das coisas que eu percebi nestes 6 meses. Existem várias entidades. Há projetos a decorrer de inteligência artificial na administração pública, projetos com muito mérito, mais uma vez, e muitos deles começaram com o PRR, outros até são mais recentes, e que é preciso divulgar e é preciso ter impacto, é preciso trazê-los e mostrá-los e colocá-los em produção para que os cidadãos e as empresas possam ter benefício desses projetos. Mas acho que essa transição está a acontecer. Não é uma transição de 1 mês ou 2 meses, mas está a acontecer ao nível das pessoas, ao nível das competências, ao nível da sensibilização. Que tipo de funções no panorama atual do Estado podem estar mais expostas a esta transformação tecnológica, mais em risco de necessidade de requalificação fruto desta transformação que se quer implementar? Eu acho que muitas das funções que hoje em dia dependem do papel, dependem de processos manuais, dependem de conhecimento que está numa pessoa e que hoje em dia pode estar dentro de um motor de inteligência artificial. Já nem sequer vou ao atendimento, porque o atendimento quer que seja próximo, que seja humano. Não é que eu não possa ter um call center com inteligência artificial e pode ajudar, mas eu acho que estas funções muito de processual, que envolvem papel, que envolvem troca de informação, gestão de conhecimento, que podem ser bastante automatizadas, podem ter muita inteligência a ajudar alguém que tem que responder a uma queixa, alguém que tem que fazer um processo judicial, alguém que tem que ler 30 documentos. Sem dúvida alguma que essas funções podem ser muito beneficiadas de inteligência artificial, muito beneficiadas. A administração pública tem profissionais a mais ou tem profissionais subaproveitados? Não lhe consigo responder. Eu acho que não tem subaproveitados, mas tem mais ou não lhe consigo responder. Na arte acho que tem menos para aquilo que nós temos para fazer, é o que eu posso dizer, porque a quantidade de iniciativas para fazer são muitas e precisamos muito. No final do dia a tecnologia evolui a um ritmo enorme, mas é preciso desenhar, é preciso gerir, é preciso dirigir, é preciso arquiteturar, e isso ainda são tarefas muito humanas. A tecnologia pode ajudar, mas é preciso criar a visão, é preciso motivar a equipa, é preciso perceber qual é o impacto. E portanto há muitos projetos
que carecem de pessoas, e por isso é que eu digo que a tecnologia pode ajudar a libertar muitas dessas pessoas para essas funções mais complexas, eu diria até mais inteligentes, e tirar mais partido. Manel, a inteligência artificial no Estado deve decidir ou deve apenas apoiar decisões? Como é que se evita, no fundo, que esta automação possa desumanizar o serviço público? Eu acho que não é uma resposta binária do sim ou não. Sim. Acho que há muitas tarefas simples, decisões simples no meio de um processo em que eu posso ter com a inteligência artificial, onde o risco de erro é muito baixo. Sim. E onde a probabilidade de erro é muito baixa. E, portanto, podem ser automatizadas. Há outras que eu acho que tem que ter um humano no loop, tem que ter um humano no final da decisão, mas aí são claramente suporte à decisão. É uma ferramenta de suporte à decisão. E isso hoje em dia já é feito em muitos casos. Eu acho que mais do que tudo, nós em muitos casos até temos o humano só para termos a confiança e para fazer a leitura final e dar a aprovação final. Mas, e obviamente que não estamos a falar de uma tecnologia que é 100% infalível. Nós sabemos que podem existir erros e, portanto, o que nós temos que fazer é olhar para os processos, olhar para a criticidade de cada uma das decisões e para a complexidade da decisão. E quando estamos a falar de decisões que dependem apenas de informação objetiva, de informação que está num documento, é assim, os motores que temos hoje em dia de inteligência artificial estão muito à frente nesse ponto. Onde temos decisões mais subjetivas, onde há um conhecimento maior, onde há uma complexidade maior, onde não há informação pública sobre isso, eu acho que aí o humano é fundamental. Há serviços públicos que deviam simplesmente deixar de existir tal como são hoje. Quais? Eu acho que o exercício difícil e que nós tentamos ter é mais uma vez aquilo que eu dizia, qual é o impacto versus o custo dos serviços, e portanto, e o impacto, estamos a falar do impacto para o cidadão e para as empresas, e portanto acho que essa análise, e nós temos vários projetos feitos na arte, feitos por outros institutos, pela academia, sobre a importância e sobre o impacto dos serviços, e eu acho que nós temos que ter essa capacidade de perceber o que é que não está a ter impacto e não manter. Acho que esse legacy, eu às vezes até lhe chamo legacy político, das várias iniciativas que vêm dando, e portanto, e depois, e temos alguns casos na arte, e depois não queremos, porque não sabemos se ainda alguém está a usar. Ou às vezes é só uma pessoa, e por facto de uma pessoa estar a usar, temos 3 pessoas a manter aquela aplicação ou aquele sistema, e portanto acho que essa avaliação tem que ser uma avaliação contínua, perceber o que é que tem impacto. Alguns deles simplesmente não fazem sentido hoje em dia. Eu se calhar vou ao Google e faço uma pesquisa e tenho ali disponíveis. Há outros que precisam de ser completamente redesenhados. E isso compete-nos a nós olhar e avaliar e decidir o que fazer. Mas eu sinto que às vezes há alguns, se calhar as pessoas nem conhecem, ou alguns que existem, conheci-os nesses últimos 6 meses. Não são muitos, são poucos, não é? E quando eu pergunto, mas isto é mesmo necessário? Isto vem e depois há uma parte importante, há um decreto-lei que estabelece que isto tem que ser feito, e é verdade, e temos que fazer isso. Mas eu acho que há um nível de pragmatismo que eu espero trazer também nessa parte, que é custo versus impacto. Eu acho que essa análise tem que ser muito bem feita, mesmo para novos projetos, não apenas para o que existe, mas mesmo para novos projetos, porque há muita coisa a fazer e não tem todo o mesmo nível nem de prioridade, nem de criticidade. Já abandonou algum destes projetos? Já decidiu parar algum destes projetos? Ainda não decidi parar nenhum desses projetos grandes, ainda não decidi parar nenhum desses projetos. Manel, há sistemas informáticos no Estado que são hoje um risco para o país ou não? Há sistemas críticos. Nós hoje estamos. A resposta é simples. Nós hoje estamos perante ameaças cibernéticas crescentes. Okay? A arte foi alvo de um ataque informático o ano passado, há 2 anos, salvo erro. Mas não foi só a arte. Acho que isso. E nós temos muita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança. E os riscos existem. Os riscos existem. E, portanto, aquilo que hoje em dia é feito em muitos destes sistemas críticos, e por isso. Às vezes nós podemos pensar, quando estamos de fora, que é muito fácil. Eu mudava aquela aplicação e colocaria outra aplicação que faço com a inteligência artificial. Provavelmente não resolveria o problema. Mas há uma parte importante de segurança, de soberania, de segurança, que são fatores muito importantes. E portanto eu diria que isso é um trabalho invisível de muitas entidades do setor público em garantir o máximo nível de segurança do que é possível. Porque na verdade, quando olhamos para
para os ataques cibernéticos, eles estão à frente. E a tecnologia hoje ainda mais potencia isso. E, portanto, o risco existe. É um trabalho contínuo de gestão de risco e de atualização das plataformas, não só transformação, mas atualização das plataformas para reduzir esse risco. Tendo total carta branca, qual seria a primeira decisão impopular que tomava amanhã, Manuel? A primeira decisão impopular, bom, como sabe, eu sou muito pouco político, sou muito mais tecnológico. Não sei se era impopular. Eu acho que, não sei qual seria a medida, mas acho que há algum desalinhamento entre muitas entidades. Esta ideia da rede tem muito esse objetivo, de pôr as entidades a partilhar e não ter cada um só por si. E eu acho que essa parte não é uma medida fácil de perceber como é que se faz. E eu tenho muito essa responsabilidade enquanto CTO, e eu acho que é o grande desafio. Não é a obsolescência tecnológica, não é a cultura. Quando falamos ao nível mais estratégico, é garantir que há uma visão comum, um propósito comum, e não está cada um a correr por si. E eu acho que esse é e os resultados, o que pode resultar desse trabalho de equipa, mas é um trabalho de equipa transversal, não é um trabalho de equipa ministério a ministério ou instituto a instituto, é fundamental. E portanto eu diria que se calhar a partilha de visões, de planos estratégicos, ou não é partilha, se calhar é o alinhamento, é um ponto muito importante. Há quem diga que a transformação digital do Estado já foi prometida várias vezes, acabou sempre por falhar. Porquê é que desta vez será diferente? Tem poder real para mudar o Estado? Não teme, Manel, ser o rosto de uma transformação prometida que não chega a acontecer? Dois pontos. Não temo o rosto, não estou agarrado ao poder ou ao posto. Há efetivamente um sentido muito genuíno de transformação. Acho que existe risco, não conseguirmos fazer tudo. Seria muito hipocrisia dizer era não reconhecer o desafio, porque o desafio é grande, não depende apenas do governo, depende muito do governo, mas depende de todos nós enquanto setor público. E portanto por isso é que eu digo que a mudança de cultura é um desafio grande, porque eu acho que nós temos que efetivamente, e foi isso uma das que eu disse no início, este ímpeto reformista, este sentido de urgência, fazer para ontem, fazer com resultado, não estar a teorizar. Mas existe esse risco porque na verdade é um sistema muito complexo. Há um conjunto desde o tema legislativo ao tema cultural, ao tema da evolução da tecnologia, ao tema do talento, são vários desafios para gerir em paralelo. E portanto não é apenas um decreto por decreto, como eu dizia no início, que vai acontecer. Mas digo-lhe, eu acredito muito que temos as condições, e acredito pelas pessoas com quem falo, não é só no governo, no setor público, muitos presidentes, que podemos fazê-lo. E eu acho que podemos fazê-lo não é em 6 meses. Sim. Mas se o conseguirmos fazer uma reforma, e eu olho só para a reforma tecnológica, porque falar da reforma do Estado acho que é muito, muito mais do que a reforma tecnológica, mas a reforma tecnológica é uma peça fundamental. Se o conseguimos fazer nesta legislatura, acho que é bom. É sinal de sucesso. O que é que daqui a 4 anos tem mesmo de ter mudado para não considerar que este projeto falhou? O que tem que ter mudado são 3 ou 4 coisas. Acho que claramente as competêncies. Portanto, a questão da qualificação. A questão da qualificação dos trabalhadores e dos líderes é fundamental, porque pode tudo o resto não acontecer, mas se as pessoas estiverem preparadas para o futuro, pode demorar 4 anos, 3 anos, mas esse ponto é fundamental. E esse é um grande desafio, porque estamos a falar de um país muito diferente na geografia. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que o tema da inteligência artificial não nos pode passar ao lado. E portanto o que estamos a fazer, e Portugal está a fazer várias iniciativas dentro do âmbito da Agenda Nacional de Inteligência Artificial, era uma área que eu já acompanhava de fora, mas ver o que está a acontecer, acho que não podemos perder esse comboio. Acho que essa é uma oportunidade única. Acho que estamos a trabalhar agora para os projetos das AI Gigafactories. Temos o LLM português, que não é como o Claude ou como o Gemini, mas vai ajudar-nos em muitas das coisas que têm a ver com a nossa cultura, com a nossa linguagem. Acho que temos vários projetos de inteligência artificial na administração pública que são diferenciadores na área da justiça, na área da segurança.
E, portanto, isso não nos pode passar ao lado. Nós não podemos estar em 2030 e a fazer processos manuais. Esse é o segundo fator. O terceiro fator, para mim, é fundamental, a interoperabilidade. Nós não podemos estar mais tempo com um Estado fragmentado. Sim, com um Estado, em silos. Não pode ser. E, portanto, reforço a importância da rede. Não é apenas um órgão decisivo, é um órgão de alinhamento entre quem decide, entre cada entidade, o que é necessário fazer. Uma das iniciativas, e aproveito para falar que vinha no programa, na Estratégia Digital Nacional, e que nós estamos a realizar e vai muito em breve ser anunciada dentro da arte, é ter uma força de intervenção tecnológica. No fundo é quase uma equipa de consultoria para ajudar outras entidades no tema da interoperabilidade, a facilitar aquilo que se calhar demora 3 dias para ter algo na minha carteira digital, em vez de eu ter que me deslocar a uma loja do cidadão. E portanto eu diria que a interoperabilidade é a cola, e com um forte, enquanto que falamos de inteligência artificial, estamos a falar no fundo no impacto na produtividade. Acho que a interoperabilidade tem um impacto enorme no cidadão e nas empresas, porque não é só na produtividade, é na forma como fazemos negócios, é na forma como vivemos, é na forma como interagimos, nos relacionamos com o Estado. Como nos relacionamos com o Estado. E portanto acho que esses 3 fatores são, se nós conseguimos resolver esses 3 fatores, e que vamos conseguir resolver, é uma batalha ganha. É uma batalha ganha. O que é que o inspira, Manuel? Inspira-me ver o impacto nas pessoas, inspira-me ver as coisas a funcionar, inspira-me líderes, isso inspira-me bastante, e a capacidade de execução e a resiliência, o acreditar e perante vários desafios continuar a acreditar, são coisas que me inspiram. Inspira-me muito ver equipas unidas, isso inspira muito ver pessoas, isso é uma das coisas que eu digo sempre na arte, inspira muito ver pessoas, e eu sou muito inspirado pelas pessoas que querem fazer. Eu diria que esse é talvez o que mais me motiva, é ver conseguir motivar e ser motivado por um propósito comum. Obrigada, Manuel, foi um gosto tê-lo na cadeira do líder. Muito obrigado. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite. Contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Manuel Dias, diretor tecnológico da Administração Pública e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre carreiras e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso profissional, envie-me um e-mail para o ceoalimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem, o céu é o limite. Durante anos, acreditámos que maior era melhor. Mas nas cidades de hoje, maior significa mais complicado, mais stress, menos liberdade. O verdadeiro luxo agora é simplificar. E é exatamente isso que faz o Volvo EX30. Compacto por fora, inteligente por dentro. O tamanho certo para a cidade. Fácil de conduzir, de estacionar, de viver. Com autonomia para ir mais longe e uma experiência digital com Google integrado. Tão natural como usar o seu telemóvel. E depois há a condução. Ágil, rápida, surpreendentemente divertida. Porque um elétrico não tem de ser só eficiente. Pode e deve dar prazer. Volvo EX30. Simplificar é mais inteligente. Volvo Cars. For life.